poeira levantava finos véus pelo ar já rarefeito da tarde, quando a forasteira adentrou os limites da vila. O sol pendia baixo no céu, e nada além do ranger distante de uma porta antiga quebrava o silêncio, pesado e opressor, que parecia prender cada respiração. Ela sentiu o peso da ausência de vozes e o olhar invisível de figuras ocultas, sombras taciturnas que respeitavam, quem sabia, ou temiam a presença de Guarni, o homem de postura firme e olhos como brasas apagadas entre as erupções da terra, cuja reputação antecedia sua chegada como um trovão abafado. A vila se estendia desolada, um punhado de casas de madeira, exsecadas pelo sol, encardidas pelo tempo e pelo vento cortante. As janelas, quase sempre fechadas ou entreabertas com cortinas sujas, recusavam testemunhar o que ali se passava. O silêncio se fazia quase palpável, como uma névoa densa que envolvia cada olhar fugidio e cada gesto contido. O crepitar tímido de uma lareira esquecida era o único sussurro no ar quente e estagnado. Por entre as ruas de terra seca e pedras, a forasteira caminhava com passos firmes, olhos atentos aos pequenos detalhes. O cacto que inclinava a cabeça como se ouvisse segredos sussurrados. As pegadas recentes no pó que desapareciam pela trilha do lado oposto. Seus sentidos captavam a tensão crescente, aquela inquietude que dança nos nervos, como uma corda esticada pronta a partir. Os moradores, frágeis folha balançando ao vento silencioso, desviavam o olhar com recato e evocavam um medo que parecia ancestral. Quando ela buscava contato, uma mistura de advertência e receio se formava nos rostos marcados pelo sol e pela dureza da vida. Palavras se perdiam na garganta, suspensas entre a cortesia e o muro invisível da desconfiança. Todos se curvavam diante de um nome que vibrava só na lembrança. Guarni. Ele cujo silêncio era tão impenetrável quanto sua coragem lendária. Entre os moradores, seu nome fazia-se promessa de proteção, ou talvez de perigo. A forasteira percebeu que aquele temor moldava cada silêncio e cada passo arredio. O conflito inicial era claro e palpável. Aproximar-se daquele enigma de pedra e fogo e desfiar a frágil linha entre respeito e medo, amizade e suspeita. O solo sob seus pés parecia aguardar a faísca que desencadearia o próximo fogo. Determinada, ela seguiu os rastros até a borda da vila, onde o dia desvanecia em tons alaranjados e o ar trazia os últimos resquícios do calor. Foi lá que encontrou Guarni, sozinho, sob a sombra de um velho carvalho. Ele remexia lentamente a terra com as mãos calejadas, num gesto ritmado que parecia tanto contemplação quanto prece silenciosa. A forasteira aproximou-se com cuidado, tentando quebrar o silêncio entre eles com palavras simples. Sua voz cortou o ar quieto, cheia de uma pergunta sem formulação direta, algum gesto de abertura que pudessem compartilhar. Guarni manteve-se calado, imerso em seu mundo fechado, olhos fixos no solo que lentamente absorvia as últimas luzes do dia. A distância entre eles era um abismo silencioso, repleto de histórias não contadas e cicatrizes que o tempo não apagara. Quando a noite finalmente aconchegou a vila sob seu manto escuro, um sussurro de inquietação atravessou o esconderijo das sombras. Um morador despertou aos chamados sem resposta. O murmúrio do vento tornou-se um segredo cruel. E pela manhã, o chão ressecado guardava a ausência. Alguém havia desaparecido sem deixar vestígios, como engolido pela própria escuridão crescente.
O silêncio agora não era mero silêncio. Era um presságio que tremia no ar estagnado, espalhando medo e perguntas que ameaçavam romper a tênue calma da vila. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso, antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça. Dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol mal apareceu no horizonte e já era possível sentir o chão rachar sob o peso do ar opaco. A forasteira deslizou pelas poucas ruas da vila, percebendo a quietude ainda mais densa pela manhã. Como se o silêncio se tornasse uma barreira invisível que separava aquele lugar do mundo. Os olhares, quando cruzavam seu caminho, fugiam rápido, carregados de uma mistura de receio e uma tristeza antiga que parecia martelar o coração de cada morador. Eles carregavam o fardo do desaparecimento do vizinho, mas não ousavam falar abertamente. A forasteira tentou aproximar-se de alguns rostos cansados. Palavras murchas escapavam entre seus lábios. Perguntas cuidadosas, medos encobertos. Aos poucos ela percebeu que o retorno não passava de um sussurro, mais silencioso que o vento que varria as pedras ao longo da rua principal. Cada resposta era uma evasiva, um desvio, como se houvesse uma regra não escrita: não tocar no assunto, não desenterrar o que deveria permanecer enterrado. Ela sentia o peso da palavra não dita, pendurada no ar, pesada como chumbo nas gargantas fechadas. No canto da praça central, a sombra alta e firme de Guarni se destacou, imóvel como um monumento diante da luz cinzenta do amanhecer. Ele observava a vila com os olhos estreitos sob a aba do chapéu, as mãos enfiadas nos bolsos do casaco puído. Cada movimento seu era contido, medido, um muro erguido entre ele e o mundo à sua volta. A forasteira se aproximou, cautelosa, tentando decifrar o que aquele silêncio impenetrável queria esconder. Guarni não desviou o olhar, mas sua postura rígida parecia dizer tudo. Aquilo não era um convite, era um aviso. O vizinho, ela começou, a voz firme, mas diplomática, tentando alcançar algo por entre a cortina de reticências que se formava entre eles. Guarni soltou um suspiro baixo, quase inaudível, e fixou nela um olhar ardente, pesado como pedra escaldada. Tem coisas que não deveriam desvendar, forasteira. Algumas verdades nascem para ficar enterradas. A frase cortou o ar frio da manhã como uma faca afiada, sem espaço para argumentos. O silêncio que se seguiu não foi o vazio comum, mas um peso, um aviso de que a coragem nem sempre é suficiente contra os fantasmas do passado. A forasteira sentiu o aperto na garganta. Uma combinação de desafio e respeito crescia dentro dela, determinada a entender. Mas seus passos a levaram até o último lugar onde o vizinho fora visto, uma antiga trilha que serpenteava pelo bosque próximo à vila, perdida entre árvores secas e arbustos espinhosos. O sol filtrado mal conseguia perfurar o dossel de folhas ressequidas, e o cheiro da terra seca misturava-se ao aroma ácido das folhas mortas pisoteadas. Ali, o chão parecia guardar segredos contidos em pegadas esmaecidas no pó,
e em pequenas marcas de arranhões nas árvores próximas. Sinais de uma luta silenciosa, um confronto interrompido. Objetos foram deixados para trás, um cachecol amarrotado, um chapéu com a aba dobrada, marcando a ausência tão viva quanto a angústia dos que ainda viviam. Enquanto examinava o local, a forasteira percebeu que a vila inteira parecia um organismo respirando contra a própria vontade. O ar carregava a tensão de segredos sufocados. O silêncio ritualístico que a envolvia não era natural, era imposto, um pacto tácito moldado pela dor e pelo medo. Havia um preço para aquele silêncio, e naquele instante ela entendeu que ia muito além do simples desaparecimento. De volta à vila, ela buscou novamente Guarni, agora com um novo peso no olhar. Uma pergunta que queimava em suas entranhas, precisando ser lançada mesmo sabendo do risco. Encontrou-o perto do velho portão de madeira que rangia com cada sopro do vento, o homem parecendo quase parte da paisagem árida e inóspita. Guarni, disse ela, voz firme. O que aconteceria se alguém quebrasse esse silêncio? Se as verdades que todos temem viessem à tona? Ele a fitou por um instante longo demais, como se medisse não só suas palavras, mas sua determinação. Então, como se as palavras usassem mais força que qualquer golpe, ele respondeu: a verdade pode ser uma lâmina afiada demais. Pode cortar não só quem busca, mas a quem se protegia. Por isso, há momentos em que o melhor é calar. Houve um instante em que Guarni pareceu vulnerável. Um breve gesto, o apertar involuntário dos lábios, a umedecer pesaroso dos olhos. Mas ele rapidamente recolheu aquela fraqueza, erguendo-se como uma muralha imperturbável outra vez. A forasteira sentiu que por trás daquela máscara de rigidez havia um homem que carregava o peso de algo imenso, algo capaz de engolir não só uma vida, mas uma vila inteira. Seu silêncio tinha raízes profundas e enraizadas em um passado que ninguém se atrevia a desvelar. Um vento frio cortou a praça, carregando com ele o som distante de portas batendo e sussurros contidos. A forasteira voltou o olhar para o rosto impassível de Guarni, sentindo o peso do aviso não dito, do segredo enterrado que mantinha aquela vila em seu silêncio opressivo. A tensão era palpável, como uma corda sendo esticada até o limite, prestes a se romper. E em seus próprios passos a forasteira sentiu a determinação se reacender, pois entender o preço daquele silêncio seria o primeiro passo para mudar tudo. Naquele instante, sua atenção foi puxada pela visão abrupta de algo fora do lugar à beira da trilha. Um brilho fraco, quase imperceptível, repousando no chão seco e rachado. Algo que prometia revelar o que nunca deveria ter sido encontrado. O segredo da vila. Estava começando a se desenrolar, silencioso, mas implacável. O sol já havia perdido parte de seu vigor quando Taina apareceu à margem da praça central, seus passos silenciosos traçando uma rota que não passou despercebida pela forasteira. O olhar de Taina era afiado, penetrante, como aquele de um falcão que enxerga movimentos que os outros não veem. Ela hesitou por um instante à distância, com a pele marcada pelo sol e a expressão que nada dizia, mas que tudo sugeria. Um convite? Talvez um aviso? A forasteira sentiu que algo estava mudando no ar estagnado da vila, e que Taina era parte dessa mudança, ainda que envolta na mesma reticência que prendera todos até então. Aproximaram-se numa calma tensa, quase reverente. Taina não sorriu, não falou palavras fáceis. Seu tom era firme,
porém carregado de uma melancolia que parecia ter peso próprio. A vila tem segredos, disse Taina. A voz baixa, quase um sussurro conspiratório que parecia escapar das paredes mesmas das casas. Um silêncio que não nasce do medo, mas da dor. O que você procura, forasteira? Não está nas palavras que ousamos pronunciar. A forasteira inclinou a cabeça, sentindo o pulsar daquela revelação. O que Taina escondia estava ligado à figura enigmática do Guarni, o homem que todos respeitavam e temiam em igual medida, uma sombra que pairava sobre o passado da vila, tão densa que sufocava o presente. Você fala como se tudo isso estivesse preso a ele, disse a forasteira, buscando não parecer acusatória, mas precisa de respostas. Que dor é essa, Tainá? Que silêncio! Tainá desviou o olhar para o horizonte, onde as primeiras estrelas começavam a se mostrar, tímidas e vigilantes. Anos atrás, houve uma tragédia, algo que mudou tudo. Guarni perdeu alguém que não era só um amigo ou parente, era parte de sua alma. E desde então, ele se tornou um guardião, não só da vila, mas de tudo que é escondido. O medo que sentimos não é por acaso, é herança de algo muito maior do que simples desaparecimentos. A forasteira sentiu o coração apertar, como se as palavras de Taina dissipassem um pouco do véu que cobria o segredo, mas levantassem outro ainda mais espesso. Ela queria perguntar mais, mas uma sombra a fez voltar o olhar. Era Guarni. Ele estava ali, parado a poucos metros, como uma estátua esculpida em pedra e silêncio. Seus olhos, sob a sombra do chapéu, pareciam mais pesados do que nunca, carregados de uma inquietude rara. A forasteira deu um passo adiante, juntando coragem para enfrentar aquele homem de poucas palavras. Guarni, chamou com voz firme, quase desafiadora. Por quanto tempo vai deixar que o peso desse passado entorpeça a vila? Por quanto tempo o silêncio será a corrente que prende todos aqui? O homem demorou a responder, e quando fez, sua voz saiu mais baixa, uma sombra do homem firme que conheciam os outros. O silêncio não é prisão, forasteira. É proteção. Há coisas que, uma vez ditas, não têm volta. Você acha que é forte o bastante para carregar essa verdade? Sua resposta não negava suas palavras, mas lançava um desafio mais profundo. Ela não se abateu. Sabia que aquele era o homem que moldava o destino da vila, e que tudo dependia daquele momento, da coragem de pendurar o peso uns nos ombros dos outros. Guarni virou o rosto, revelando algo que quase passou despercebido. Um gesto fugaz, uma sombra de vulnerabilidade que ele tentou esconder. Foi um leve apertar dos lábios, quase um tremor, um umedecer rápido dos olhos que logo ficaram opacos de novo. A forasteira viu, pela primeira vez, que por trás daquela máscara impenetrável havia um homem que sofria, que carregava feridas invisíveis com a mesma intensidade com que protegiam a vila. Taina observava de lado, sua expressão endurecida, suavizada pela compreensão silenciosa do que se desenrolava ali. Havia um elo invisível, e talvez o começo de algo que pudesse romper o círculo sufocante do medo. O vento percorreu a praça, trazendo consigo o som que quebrou a rigidez do momento. O ranger estridente do velho portão de madeira. A atenção da forasteira foi puxada para a borda da trilha, onde um objeto chamava a atenção. O brilho fraco e tênue contrastava com a poeira seca e rachada do chão. Ela se abaixou lentamente,
a respiração presa nos pulmões, e tocou o objeto. Um pequeno amuleto, simples, mas carregado de história, abandonado como um eco do passado que insistia em retornar. O silêncio da vila parecia se romper por dentro, sutil, quase imperceptível, mas inexorável. O segredo guardado por Guarny começava a se virar contra a própria muralha que o protegia. E naquele instante, o olhar da forasteira cruzou novamente com o de Guarny. E ela viu, clara, a faísca da coragem sacudida pela vertigem do medo, tremendo, mas sempre pronta a lutar. O silêncio da vila, enfim, parecia destinado a ser quebrado. A noite envolvia a vila com um manto de trevas densas, puxando o silêncio até seus limites mais profundos. A forasteira e Taina caminharam lado a lado pelo caminho esquecido, afastando-se das luzes tênues das casas. O solo seco estalava sob os pés como um convite a segredos enterrados. O ar parecia mais frio ali, carregado de um peso antigo. Taina apontou para uma depressão aberta no solo, um lugar onde a terra fora rasgada, cavada às pressas e depois coberta sem a delicadeza que o respeito impõe. O rosto apagado pela sombra do chapéu, ela falou baixo, quase sussurrando. Foi ali que tudo mudou, onde o passado se enlouqueceu e levou embora o que ele mais amava. A forasteira ajoelhou-se no chão, sentindo a aspereza das pedras sob os dedos. Havia ali restos, fragmentos de um antigo medalhão, um pedaço de tecido rasgado, talvez de uma camisa ou vestido. Taina observava atentamente, seu olhar duro e melancólico. Guarny se tornou uma fortaleza depois disso, mas a muralha que ergueu para se proteger só aprisiona também todos nós. O som do vento movendo folhas secas fez-a se virar abruptamente. Uma sombra, quase invisível, pairava entre os arbustos ao longe, imóvel e observadora. A figura encapuzada, recortada pelo fraco brilho da lua, parecia mais espectro do que homem. Seus olhos, ou o que quer que os encobrisse, focavam a vila, como se traçasse a sentença sobre aqueles que nela habitavam. A forasteira sentiu o peso daquele olhar, um aviso não pronunciado que reverberava como um trovão silencioso no peito. Taina puxou para trás, o braço firme e urgente. Não estamos seguras aqui. Esse estranho está ligado ao passado que ninguém ousa lembrar. Ele veio para lembrar o preço do segredo. O silêncio abafado que subira da terra parecia pulsar agora com uma tensão nova, palpável. A vila, mesmo dormindo, sussurrava medos antigos, e a forasteira compreendia o quão frágil era a linha entre a proteção pelo segredo e o confinamento na sombra. Ela avançou, passo a passo, cada movimento, medido, sentindo o ar pesado ao seu redor arder em alertas silenciosos. O estranho recuou quando percebeu a aproximação, desfazendo lentamente sua silhueta em meio à escuridão, deixando para trás um resíduo de ameaça velada que fazia o coração bater irregular. Taina encarou a forasteira com gravidade crescente. Ele não veio por acaso. Esse aviso é o prenúncio de que a verdade, por mais protegida que tenha sido, está ameaçada. O segredo de Guarny está prestes a ser exposto, e não sabemos se a vila conseguirá sobreviver a isso. O ar congelava. O peso daquelas palavras rompeu a quietude como lama movediça, engolindo o leve fio de esperança que teimava em brilhar naquele lugar enlouquecido. O segredo, até então guardado numa prisão de silêncio e dor,
mostrava suas fissuras. E ali no coração da noite, entre o murmúrio das folhas e o bater acelerado dos próprios pulmões, a forasteira sentiu que o equilíbrio tênue da vila estava prestes a desabar em um turbilhão que mudaria para sempre o destino daquele pedaço esquecido de mundo. O estranho desaparecido entre as sombras, o medalhão quebrado, a dor de uma perda enterrada, os ecos convergindo para um único aviso claro e angustiante. O segredo de Guarny não podia mais ser mantido sob véu. E quando a verdade emergisse, ela traria consigo tempestades que ninguém poderia controlar. O entardecer vestia a vila com uma luz dourada, tênue e dissonante, como se o sol hesitasse diante da inquietação que crescia no ar. Guarny se aproximou pela primeira vez, com passos firmes porém carregados, rompendo o silêncio que envolvia as ruas como um manto pesado. A forasteira o observava, invisível até ali, enquanto ele desatava as amarras de um passado que parecia preso dentro do peito. Há muito que guardo, mais do que esta vila sabe, começou ele, a voz rouca, como se fosse descongelar de anos de mordaça. Porque a coragem não nasce da ausência do medo, mas do pacto feito diante da dor. Seus olhos, outrora fechados como pedras impenetráveis, agora reluziam com a sombra de lembranças incandescentes. Ele contou, em palavras lentas e carregadas, sobre o pacto solitário que o transformara naquele guardião. Um voto silencioso, tecido no fio de perdas impossíveis de apagar. A forasteira escutava, sentindo o sopro da verdade que carregava não só força, mas o peso esmagador da responsabilidade. Enquanto Guarny falava, a vila parecia segurar o fôlego, como que sabedora do eco que aquelas revelações criavam nas paredes que há tanto tempo mudas guardavam segredos. Naquelas palavras havia a promessa de algo. Além do medo e do silêncio, uma febre de coragem que despertava fundações adormecidas. A forasteira estendeu a mão na direção dele, firme e decidida. Não está sozinho, Guarny. Se precisar de ajuda, da minha força, conte comigo. Sua voz não era só oferta, era a aliança nascida da compreensão do que havia além da armadura. Antes que o homem pudesse responder, Taina surgiu na esquina da rua principal. Sua expressão dura carregava uma urgência que cortava o ar seco da tarde. Aqueles que tentaram calar o passado, alertou, sua voz baixa reverberando em cada pedra e telha. Eles não desistiram. Querem retomar o controle, silenciar tudo novamente. O olhar de Guarny escureceu por um instante, a fenda da memória se abrindo com relâmpagos de ameaça. Taina prosseguiu, o aperto na voz quase se tornando um grito contido. Não é só o que perdemos, é a paz que conseguimos construir e que eles querem destruir para manter enterrada a verdade. O ar entre os três se adensava, pesado como o céu carregado, pouco antes da tempestade. Cada palavra trazia a promessa de um confronto iminente, um embate que não certeiramente poderia ser vencido apenas pela força das armas, mas pela força do que a vila representava em seu silêncio e em sua possível redenção. Guarny ergueu o olhar, firme e inabalável outra vez, os dentes cerrados contra uma decisão que não podia mais ser adiada. Preparem-se. Sua voz agora era uma ordem que vinha do interior da alma. Eles virão com a noite, buscando nos calar de vez. Mas não permitiremos. A forasteira sentiu um arrepio. O anúncio da emboscada carregava consigo o peso dos dias por vir. Noites que poderiam ser alvas de confronto e medo ou portas para uma nova era.
algo dentro dela se acendeu. Não apenas medo, mas a coragem que brotava do compromisso partilhado. Taina cerrou os punhos e falou com determinação feroz. A vila precisará se unir. Os que tiverem coragem devem se levantar. Não podemos deixar que o passado decida nosso destino silenciosamente. O preço do segredo não pode ser a morte das nossas vozes. O som distante do vento levantando folhas secas parecia a trilha sonora daquele pacto renovado. A escuridão começava a engolir as ruas, engolir as casas e sussurrar sobre as pedras rachadas, trazendo com ela a sombra dos inimigos que planejavam destruir tudo. Guarni virou as costas e caminhou em direção à sua casa, deixando no ar a promessa da luta e a sombra do sacrifício. A forasteira e Taina trocaram um olhar que carregava a convicção de que não havia mais volta. Antes que o silêncio voltasse completo, o ranger súbito de uma porta cortou a fria frequência da vila, o prenúncio de passos que não podiam ser ignorados. Eles vieram. Uma emboscada se formava nas sombras, tecida por mãos invisíveis e vozes caladas. O segredo que Guarni guardava, feito de coragem moldada a ferro e lama, estava prestes a ser arrancado à força. E a vila que se mantinha em seu silêncio opressor se preparava para enfrentar o maior dos confrontos. O sol minguava no horizonte, tingindo a vila. Um tom rubro que parecia incendiar as casas ressequidas. Guarni e a forasteira mal haviam escapado da armadilha que buscava silenciar de vez o segredo guardado à força. Agora o ar carregava um silêncio atordoado. A vila parecia prender a respiração, viva e vulnerável, sob o peso do perigo iminente. Eles haviam reunido os moradores de confiança no apertado salão da antiga igreja, cujas janelas rústicas filtravam os últimos raios de luz como dedos trêmulos, lançando sombras que bailavam em confusão nas paredes nuas. A forasteira falava com voz firme, convocando coragem e lealdade. Mapas riscados, armas simples e rostos cansados definiam o círculo que se formava ali, uma resistência nascida da urgência, da união forçada pelo medo que começava a se transformar em determinação. Guarni observava com olhos calejados o que restava de silêncio, agora preenchido pela estratégia. Seu corpo, antes uma muralha implacável, parecia agora mais humano. As linhas da tensão suavizaram-se ao compartilhar o fardo com os outros. Ao seu lado, a forasteira se tornava ponte e alicerce, aquela estranha que chegara como um sopro estranho e agora fazia-se parte da frágil esperança. Entre os moradores, nomes antes mudos ganharam voz. Mãos foram dadas, planos esboçados, olhares firmes alinhados. O clima mudou. O medo ancestral transformava-se em prontidão febril, mas a sombra da traição se escondia entre eles. Numa esquina escura, um homem conhecido por sua aparente lealdade tinha olhos tensos, os dedos inquietos traindo o costume. Na quietude da noite, Guarni e a forasteira compartilharam um momento de fragilidade. Sentados perto da lareira moribunda da casa do guardião, suas palavras descortinaram medos antes presos. A forasteira confessou a angústia pela vila, o desejo desesperado de proteger aqueles que ainda tinham voz. Guarni revelou os fantasmas que o assombravam, não só externos, mas internos, as escolhas que fizeram dele um guardião e também um prisioneiro do próprio silêncio. Tudo entre eles se tornava cumplicidade, as barreiras erodindo-se no calor da compreensão mútua. A confiança crescia,
tensão e esperança entrelaçadas numa dança silenciosa. Em cada suspiro compartilhado, nasciam laços forjados na chama da urgência. Mas a serenidade foi breve. Um sussurro mal disfarçado os alertou. O traidor revelara-se, afastando-se sem disfarces. Nos dedos segurava documentos, provas pesadas do passado de Guarni, segredos que a vila custava a guardar. A forasteira sentiu o peso do golpe tanto quanto o que anunciava. O segredo, tão frágil quanto valioso, quase escorrera entre suas mãos. O silêncio ameaçava romper-se, perigoso e voraz. Guarni lançou um olhar carregado de sombras para o lado onde o traidor desaparecerá, a dor da traição brilhando em seu olhar de pedra. Nada mais poderia conter o que se anunciava. O destino da vila estava em jogo, pois aquele que fugia levava consigo não só segredos, mas a chave para destruir a frágil paz construída. E a noite engoliu a última esperança silenciosa na vila, deixando o ar tenso, cortado pela promessa urgente do que viria a seguir. O traidor fugia com documentos e provas do passado de Guarni, colocando a vila em risco imediato. A extensão que buscavam na perseguição cresceu. O deserto não mais era testemunha muda, mas ator de cada passo. Guarni e a forasteira se lançaram numa corrida desesperada. O sol descendo no horizonte a um ritmo cruel, como um relógio que descontava cada segundo da urgência que lhes consumia. O pó levantava-se em pequenas nuvens atrás deles, a terra seca, rachada e áspera, arranhando as botas, enquanto seus corpos resistiam ao cansaço incipiente. Cada respiração era um punhal contra o silêncio escaldante daquele instante. Guarni, geralmente sólido e inabalável, avançava com um peso invisível nos ombros, algo mais pesado que o calor do deserto ou que o esforço da fuga. A forasteira sentiu isso, antes que pudesse traduzir em palavras. Ele não corria apenas contra o traidor e o perigo que o segredo implicava. Corria contra os próprios fantasmas que se agitavam na penumbra do passado. Cada veia pulsava com memórias que não se deixavam apagar. Ao cruzarem um trecho rochoso, Guarni hesitou por um instante, que foi como um abismo na passagem do tempo. O suor que escorria misturava-se à poeira, e a expressão dura nos seus olhos se abriu numa sombra rara de dúvida e dor. Ela percebeu. Não era a ausência de medo que o fazia corajoso, mas a luta cotidiana para dominar e carregar o próprio passado. Um fardo invisível, mas irremovível. Enquanto seguiam, passaram por armadilhas dissimuladas, buracos camuflados e ramos entrelaçados, marca dos passos apressados de quem tentava retardar a perseguição. Os ecos daquela caçada reverberavam também na mente da forasteira, fantasmagóricos e inquietantes. Em certo momento, a forasteira notou a respiração de Guarni se tornando irregular, sua marcha perdendo a firmeza usual. O sol já havia se posto, os tons alaranjados dando lugar à penumbra do crepúsculo. O calor tornara-se frio cortante na abrupta transição da noite no deserto. Ele caiu num joelho, a mão pressionando o lado esquerdo do peito, onde uma mancha escura começava a se expandir sob a camisa. A dor era intensa e seu rosto, endurecido por anos de silêncio e resignação, revelava a vulnerabilidade que jamais dissera em palavras. A forasteira ajoelhou-se ao lado dele, olhos rapidamente vasculhando o ferimento. O sangue escorria lento, mas era grave demais para ignorar. Por um momento, o homem que parecia feito de pedra e fogo estava quebrado, à mercê das consequências daquilo que tentava o impedir. Sem hesitar,
ela alcançou seu semblante endurecido, encontrando ali não apenas sofrimento, mas a chama trêmula da determinação que transformava aquele homem em guardião. Havia uma verdade ali, profunda e dolorosa. A coragem de Guarny não era ausência do medo, mas domínio duro sobre ele, mesmo ferido e exausto. Ela sussurrou firme, para que só ele ouvisse: "Não vou deixar que isso te pare. Não agora. Vamos terminar o que começamos." A voz era um pacto silencioso firmado entre eles naquele deserto escurecido. O vento fresco passou por entre as pedras, carregando consigo a promessa do que ainda viria. Apesar do ferimento, Guarny ergueu-se com esforço, apoiando-se nas mãos firmes da forasteira. A urgência da perseguição não abrandava. Com cada passo, os ecos do segredo ameaçador se tornavam mais intensos, os perigos invisíveis mais próximos. Eles avançavam pela noite crescente, sombras que se dissolviam entre as dunas e silhuetas ameaçadoras. A vila parecia estar a quilômetros de distância, mas o destino daquele segredo e daquela coragem dependia de que chegassem lá a salvo. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, Guarny deixou-se ser vulnerável para alguém que não fosse a própria solidão. A partida era arriscada, a perseguição impiedosa, mas a força que recendia no silêncio entre eles superava o medo. Entretanto, ao dobrar uma curva na trilha de pedras ressequidas, Guarny titubeou, o sangue escorrendo mais rápido, a visão dúbia. Ele olhou para a forasteira com olhos que, apesar da dor, carregavam uma centelha que se recusava a apagar, um convite mudo para que ela permanecesse. Ao seu lado, o caminho adiante era uma promessa de luta e revelação, mas a sombra já se fechava sobre eles. Guarny, ferido gravemente, ficava vulnerável pela primeira vez em anos. A vila fervilhava de tensão contida. Cada rosto que a forasteira cruzava parecia carregar um mundo de palavras não ditas, memórias enterradas sob o peso do silêncio. As sombras alongavam-se pelas ruas tortuosas, envolvendo casas gastas pelo tempo e pelo vento, como se tudo ali tivesse sido engolido por uma escuridão antiga, mais densa do que a noite que caía. O ar parecia pesar, carregado da respiração contida de quem teme o próximo suspiro, o próximo segredo revelado. Guarny caminhava lentamente com a firmeza arrastada de quem carrega feridas invisíveis. Seus passos ecoavam na praça quase deserta, onde poucas lanternas lançavam feixes de luz trêmulos, lutando contra o manto escuro. O homem que sempre fora muralha parecia agora pesar sob o próprio silêncio, olhos fixos no horizonte indistinto que a penumbra desenhava. Ao seu lado, a forasteira sentia o frio crescente da vulnerabilidade. Aquela máscara que tantas vezes o protegera parecia agora quebradiça, ameaçada pelo que precisava ser dito. Sentados à luz bruxuleante de uma fogueira acesa no centro da vila, a urgência da confissão pairava no ar. Guarny inspirou profundamente, a voz carregada pelos anos de silêncio e dores sufocadas. Ele começou a revelar o segredo que moldou sua existência, um pacto silencioso selado na tragédia que o transformara em guardião solitário. Houve um tempo em que pensei que se pudesse proteger o que amava, o mundo cessaria seu caos, disse, a voz trêmula mais firme. Perdi alguém que não era apenas sangue, mas parte da minha alma. Desde então, o silêncio que carrego não é ausência de vida. É o grito contido que mantém esta vila segura. Cada palavra parecia dilacerar o peito que carregava aquele fardo. Uma confissão que não só transcendeu o medo, mas carregou também a promessa de redenção. A forasteira ouviu com os olhos marejados,
entendendo que a coragem de Guarni não nascia da ausência do medo, mas da luta impiedosa para viver com ele. Antes que a quietude rompesse em palavras mais suaves, Taina surgiu entre as sombras, o rosto crispado pela tensão. Sua presença cortou o silêncio com um alarme contido. Aqueles que tentaram encobrir esse passado não desistiram. Eles querem calar este lugar novamente. Destruir tudo o que construímos para manter enterrada a verdade. Guarni ergueu o olhar. A chama que queimava em seus olhos, apesar do ferimento que carregava, revelava a determinação inquebrantável de um homem que sabia que o tempo da proteção havia chegado ao fim. Eles virão esta noite. Sua voz era uma ordem, um chamado de guerra. E não vamos nos curvar. No íntimo daquele momento, a vila se preparava para a batalha que prometia rasgar a quietude de anos. A forasteira sentiu o peso da decisão cravar-se em seu coração como uma estaca. Seria preciso unir não só forças, mas medos, dúvidas e esperanças dispersas para encarar aquilo que vinha pela escuridão. Enquanto o vento os unia entre as paredes antigas, espalhando o frio que anunciava a chegada da noite, Guarni virou-se para caminhar, a passos largos, cada movimento traçando o mapa da resistência que nascia ali. A forasteira e Taina trocaram um olhar silencioso, carregado da certeza amarga de que o momento de esconder verdades atrás do silêncio havia passado. O velho portão da vila rangeu, destoando na quietude, como um trovão inesperado. O estalo ecoou pela praça, em prenúncio cruel do que estava por vir. Apenas a escuridão sabia o que ela carregava, e ela vinha com a força de um destino inevitável. Enquanto os olhos inquietos observavam pelo horizonte, uma sombra se movia silenciosa, ecoando a aproximação iminente. O inimigo chegaria com o amanhecer, trazendo destruição e revelações inevitáveis. A alvorada tingia o horizonte com um tom violento, laranja e púrpura misturados, quando o antigo portão da vila gemeu sob as mãos dos invasores que se aproximavam. O silêncio que outrora pesava sobre aquelas ruas, agora se partia, cortado pelo estalar de armas e os passos ansiosos de homens que traziam a tempestade consigo. Guarni, mesmo ainda mancando pela ferida aberta no peito, erguia-se firme ao lado da forasteira. Seus olhos, antes escuros e impenetráveis, agora queimavam com uma chama viva, não de amargura, mas de determinação profunda. Ao redor deles, os moradores que até recentemente viviam presos pelo medo surgiam em fileiras. Hesitantes, mas resolutas. A coragem, antes soterrada pelo silêncio, rugia para ganhar voz. O primeiro embate irrompeu como trovão. Balas cortavam o ar, o tilintar suave de metal contra metal se misturava aos gritos abafados. Guarni enfrentou a ameaça com ferocidade de quem luta não só por si, mas por todos aqueles que depuseram as armas para acreditar na possibilidade de um futuro diferente. A forasteira o acompanhava de perto, seus passos rápidos, sua mira certeira. Centenas de histórias pesavam em cada gesto de proteção, no estreitar do olhar, na firmeza da voz que, mesmo entre o caos, encorajava a quem tremia. Os moradores, uma vez silenciados, agora empunhavam rifles e facas com a força da esperança renascida. Mas a batalha não poupava nada. Entre o fogo cruzado, Taina segurou o braço de um velho conhecido que tombava, ferido. O som do choro contido
misturava-se ao estrondo dos disparos. Cada perda era um espinho cravado nas entranhas da vila, um preço amargo pelo silêncio quebrado. No meio do confronto, Guarny viu-se frente a frente com o líder da ameaça. Um homem carrancudo, olhar cínico, carregando nos ombros a arrogância de quem acha que o medo pode aprisionar para sempre. Os dois se encararam, o tempo se congelando por segundos que pesavam uma eternidade. Então, num gesto rápido, a corrida da lâmina se iniciou. Guarny combatera não só com força, mas com a coragem forjada em anos de dor e perda. A lâmina do inimigo foi bloqueada com firmeza, os olhos de Guarny brilhando com uma intensidade inesperada, quando ele lançou um golpe decisivo que desarmou o oponente. O choque entre eles era mais do que física. Representava a luta entre o silêncio cruel do passado e a liberdade que nascia naquele momento. Enquanto o líder inimigo caía derrotado, os restantes invasores, vendo sua força esvair-se, começaram a recuar, amedrontados pela resistência inesperada. Um grito de vitória contido explodiu entre os moradores, mistura de alívio e tristeza pelas perdas sofridas. Com a segurança momentânea restabelecida, Guarny tomou fôlego e, de voz rouca, dirigiu-se à vila. Chegou a hora. Chegou o momento de rompermos o véu que nos prendeu aqui. Ele se voltou para a forasteira, cansado, mas firme. Eu guardei meu passado e o peso do silêncio para proteger este lugar. Mas percebo agora que a verdadeira proteção está na verdade compartilhada, no enfrentamento da dor juntos. A forasteira sorriu, com os olhos úmidos, sentindo o alívio percorrer cada fibra de seu ser. A vila vai mudar, Guarny, pois o silêncio que nos oprimia agora se transformará em palavras, em histórias que nos farão mais fortes. Reunidos na praça, o povo começou a emergir do temor ancestral, quebrando o silêncio como quem renasce de cinzas. Taina ajudava a recolher os feridos, enquanto sussurros e murmúrios viravam conversas e risos hesitantes. Guarny caminhou ao centro, olhando cada rosto marcado pela luta. Nosso segredo era o nosso fardo, disse ele, mas também foi nossa prisão. Hoje, escolhemos a liberdade. O silêncio não será mais nosso inimigo. Naquele instante, uma criança da vila se aproximou timidamente, segurando um pequeno ramo de flores silvestres. Entregou-o a Guarny, um símbolo simples, porém carregado de significados: esperança, recomeço, vida. Sob o céu que agora clareava com a promessa de um novo dia, Guarny e a forasteira trocaram olhares, seu vínculo selado nas chamas da defesa da vila e na coragem exposta. Sem palavras, souberam que ali começava um futuro que ambos escolheriam construir juntos. Uma comunidade onde o passado não ditaria mais a sombra das vidas. As janelas antes fechadas se abriram. A vila exalou um suspiro coletivo e as vozes, antes já quase esquecidas, tornaram-se cantos e saudação. O silêncio finalmente rompido não trouxe apenas paz, mas liberdade àqueles que ousaram enfrentar seus maiores medos. Guarny ergueu-a cabeça, sentindo que as correntes invisíveis haviam sido quebradas. O peso em seu peito, embora ainda presente em memórias, agora era uma cicatriz que simbolizava sobrevivência e coragem. A forasteira caminhou ao seu lado, e juntos rumaram para o horizonte, onde o sol desenhava o contorno de novos caminhos a serem trilhados. A vila, enfim, respirava aliviada e viva, pronta para florescer sob o sol que agora brilhava
para todos. O passado guardado numa prisão de silêncio dava lugar a uma história aberta, feita para ser contada e compartilhada. A verdadeira herança de Guarni e da Forasteira para a comunidade que se reconstruía com vozes e esperança renovadas.